Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me do dia 31 de julho. Meu nome é Vanderlei. A designação do Vem e Segue-me para nós estudarmos essa semana é Alma, do capítulo 39 ao capítulo 42, 4 capítulos. Hoje eu vou compartilhar aqui Alma, capítulo 39, né? Então, nesse capítulo 39, Alma ele está ensinando o seu filho ali, ajudando ele a se arrepender, né? Por causa que ele havia quebrado a lei da castidade enquanto ele estava na missão, ele estava pregando o evangelho e ele acabou se desviando ali de pregar o evangelho e quebrou a lei da castidade. Então Alma está ensinando ali, nós podemos observar nesse capítulo que Alma não está condenando o seu filho, ele está ajudando ele, né, para retornar para o caminho. Inclusive nesse capítulo 39 eu vou ler 4 versículos apenas. E nesses 4 versículos a primeira coisa que Alma ensina para ele é que aquele pecado poderia ter sido evitado por ele, tá bom? Pelo filho dele. Segundo, ele ensina a gravidade do erro. Em terceiro, ele ensina sobre esse processo do arrependimento, né? Para que o filho dele possa se arrepender, como o filho dele deve proceder daquele momento em diante. E em quarto, ele fala sobre a expiação de Jesus Cristo, que Cristo viria ao mundo para pagar pelo pecado de toda a humanidade. Bom, então, veja só o amor, né, que Alma ele fez, ele não condenou o seu filho, como ele ajudou o seu filho ali. Então o primeiro versículo que eu vou ler aqui, né, que está nesse padrão que Alma utilizou, é o versículo 4, diz assim, né: Sim, ela conquistou o coração de muitos, mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Ou seja, a Isabel havia conquistado o coração de muitos homens a quebrar a lei da castidade, né? Provavelmente era uma mulher linda ali, bonita, né? Mas isso não serve de desculpa para uma pessoa. Se a pessoa está com saia curta, se a pessoa provocou, não, isso aí não importa, né? Isso aí não serve de desculpa para uma pessoa ir lá e quebrar a lei da castidade. E antes, um pouco para cima aqui desses versículos, né, ele também havia falado com o filho dele que ele não ouvia, né, o pai dele, assim como os irmãos dele ouviam, né, e que ele insistiu em se vangloriar de sua própria força. E os irmãos dele deu ouvido ao pai dele e não quebraram a lei da castidade. E ele, como não deu ouvido ao pai dele, acabou quebrando a lei da castidade. Então, quando o Alma ensina aqui para ele, né, que ele insistiu em vangloriar-se de sua própria força, o que isso significa para nós hoje em dia, né? Se vangloriar de sua própria força, para nós significa confiar no braço da carne, né? Falar, não, eu sou forte, eu posso ficar sozinho com essa pessoa aqui, eu vou até esse limite aqui, até aqui eu vou. Depois eu paro e não deixo mais, né? Então isso é confiar no braço da carne, né? Isso é se vangloriar da sua própria força, achar que você tem o controle da situação e que vai conseguir resistir e vai até aquele ponto. Então nós não devemos cometer esse erro, tá bom? Então, continuando aqui, né? Ele fala que desta maneira, se ele tivesse dado ouvido ao pai dele, né? E se ele não se vangloriasse de sua própria força, esse pecado poderia ter sido evitado, porque o fato dela ter conquistado o coração de muitos não era desculpa para seu filho também ter quebrado a lei da castidade com ela. Bom, o próximo versículo é o versículo 5. Esse versículo aqui, né, ele me lembra um outro versículo que na igreja que eu frequentava antes pregava muito esse versículo. Assim como nós aqui da igreja conhecemos Tiago, capítulo 1, versículo 5 de có, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nessa outra igreja, né, ensinava muito Tiago, capítulo 2, versículo 10, que diz que qualquer um que guarda toda a lei e se desliza em um só ponto é culpado de todos, né? Ou seja, qualquer um que guarda todos os 10 mandamentos, se quebrar um dos 10 mandamentos, é culpado de todos. E era ensinado dessa maneira e isso sempre me incomodou quando era ensinado, né? Eu falei, nossa, mas quer dizer que se eu quebrar dos 10 mandamentos, se eu quebrar o dia do Senhor um dia, né? Eu sou culpado de adultério, eu sou culpado de várias, todos esses mandamentos, né? De roubar, de matar. Eu não concordava, isso me incomodava muito a maneira que era ensinado esse versículo. Depois que eu me batizei na igreja, eu entendi um pouco melhor esse versículo. Aqui Tiago ele está falando o seguinte, que se você guarda todos os mandamentos e você quebra um deles, é como se você fosse culpado de todos, porque
Qualquer quebra de mandamento te torna impuro para voltar à presença de Deus. Então, se você quebrou os 10 ou quebrou um que você quebrou, também você não pode entrar no reino de Deus. Porque nada impuro pode entrar no reino de Deus. Nada pode entrar no reino de Deus se for impuro. Então é isso que Tiago está ensinando aqui. Não da maneira que era me ensinado, né? Dizendo que não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado, né? Não vai poder entrar na presença de Deus. De certa maneira, estava sendo ensinado meio a verdade. Se você tem pecado, você não pode habitar na presença de Deus. Mas não que todo pecado tenha o mesmo peso. E aqui, né, eu lembrei desse versículo por causa que aqui em Alma, capítulo 39, versículo 5, Alma ele ensina ao seu filho o peso desse pecado, dessa quebra da lei da castidade. Ele diz assim: não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abominável que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Nossa, o pecado da lei da castidade ele é tão grave, né, que ele falou que é mais grave que todos os pecados, salvo 2 pecados que são imperdoáveis, né? Então ele está encostado ali de 2 pecados que são imperdoáveis. Ele falou sobre negar o Espírito Santo e derramar sangue inocente. Negar o Espírito Santo, tá bom? Não está na minha capacidade de fazer, tá bom? Porque, vou dar um exemplo aqui, seria como eu ver o sol brilhando no meu rosto, tocar no sol, morar no sol e depois dizer, o sol não existe, né? Seria dessa maneira, mas como se fosse Jesus Cristo, né? Eu conhecer Jesus Cristo, morar com Jesus Cristo, saber quem Ele é e dizer depois, eu não aceito Ele como o meu Salvador. Eu não o reconheço como meu Salvador. Então esse é um pecado imperdoável. E é até compreensível isso, porque Jesus Cristo que pagou por nosso pecado. Como é que nós vamos ser salvos se nós o recusamos, né? Se nós não o aceitamos como nosso Salvador? Tá bom? Então esse pecado, né, ele é muito difícil de ser cometido. A pessoa realmente tem que conhecer Jesus Cristo, saber com toda a certeza ali. Não somente da sua pessoa física, mas por meio do Espírito de Deus, saber com toda a certeza que Ele é o Salvador do mundo. Algumas pessoas poderão cometer esse pecado no milênio, tá bom? No final do milênio, após nós estarmos morando com Cristo ali 1000 anos aqui na Terra, Satanás ele vai ser solto. E ele vai tentar fazer com que alguns, né, ou seja, com muitos ali, possam cometer esse pecado imperdoável. Tá bom? E aí não tem perdão para esse pecado. Então nós não podemos de maneira nenhuma nos rebelar contra Jesus Cristo, né? Todo joelho tem que se dobrar a Jesus Cristo, tem que adorar a Ele, né? Lembrar que Ele é o nosso Salvador. Bom, lembrando que quem já cometeu esse pecado foi Lúcifer, né? E uma terça parte dos seus anjos. Eles recusaram Jesus Cristo como seu Salvador. Bom, então veja a gravidade da lei da castidade. E o outro que ele falou aqui é derramar sangue inocente, né? Lembrando aí que Davi, que foi um grande homem, né? Mas que ele quebrou esses 2 mandamentos, né? Ele quebrou a lei da castidade com Betseba. Betseba ela era casada com Urias, né? E para tentar esconder a quebra da lei da castidade, porque ao quebrar a lei da castidade com ela, ele engravidou ela. E o marido dela, né, estava na guerra. Então ele mandou chamar ali o marido de novo ali para ver se eles dormiam junto, para fingir que o filho era dele, mas o que aconteceu é que Urias ele era tão fiel, né, que ele ficava pensando nas pessoas que estavam lá na guerra, seus amigos, e ele não dormiu em casa, ficou ali na porta do palácio. Então Davi ele planejou assassinar Urias, né, mandou o general colocar ele na frente da guerra e se retirar lá para que ele fosse morto pelos inimigos. E por causa disso, né, Davi ele perdeu a sua exaltação, ele planejou ali um assassinato, né? Então, derramar sangue inocente, né, implica mais, não vou dizer que o sangue de Urias era inocente, mas para Davi ele não tinha feito nada contra Davi. Mas derramar sangue inocente significa também derramar o sangue de Cristo, né, crucificar Cristo dentro de si. Tá bom? Então não consigo explicar além disso, né? Mas significa essas coisas. Então a quebra da lei da castidade ela é muito grave, tá bom? E ele ensinou a gravidade desse pecado. E no versículo 9, ele ensina sobre o passo do arrependimento, dizendo para o seu filho assim: e agora, meu filho, eu quisera que te arrependesses e abandonasses teus pecados,
e que não mais sucumbisse à concupiscência de teus olhos, e que abandonasse todas essas coisas, pois, a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdará o reino de Deus. Ó, lembra-te e decida-te abandonar essas coisas. Então ele falou sobre o arrependimento. No restante dos capítulos ele vai falar sobre isso. No versículo 15 aqui, ele fala sobre a expiação de Jesus Cristo. Ele diz assim: e agora, meu filho, eu desejaria falar-te algo a respeito da vinda de Cristo. Eis que te digo que, sem dúvida, será ele que virá e tirará os pecados do mundo. Sim, ele vem proclamar boas novas de salvação a todo o seu povo. Então, sem Jesus Cristo não tem como. Bom, então ele ensinou sobre tudo. Observe que Alma, né, ele colocou todas as medidas certas aqui. Já pensou se Alma ele explicasse para Corianto só sobre a expiação? Não, a solução é Jesus Cristo. E esquecesse de falar da gravidade do erro, que ele tinha que se arrepender. Então, tudo tem um peso e uma medida, tá bom? O vídeo ficou um pouco grande aqui, o áudio, né? Então amanhã eu continuo um pouquinho mais sobre essa parte aqui. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.